Atlético Nacional e São Paulo, Luiz. Você já jogou em Medellín algumas vezes, já eliminou esse time sul-americano, foi ele 3 vezes? Eu acho que 3 vezes. E como é que é jogar lá? Complicado? É complicado. Me parece que esse time do Atlético Nacional é muito bom. Fisicamente muito forte, pode perder jogadores na janela. Isso. Tomara que perca. Torcer, né? Se você tá demais aí, cara. Não, é realidade. É um time realmente forte fisicamente. E a Libertadores pede isso, né? Cara arrudo. Mas eu acho que o São Paulo, com toda a sua tradição, tem grandes chances de DM tem que fazer. esvaziar. A parada, A chave do São Paulo é essa, a esvaziar parada é fundamental pro São Paulo. Se um mês de parada, uns 40 dias pra rolar o jogo, se não esvaziar o DM, aí eu desisto. Mas é bom e não é, né? Eu não gostaria de parar muito tempo sem jogar, sem competir. Mas nesse pra momento, poder, com sabe, as condições que tá o São Paulo, com os jogadores Não, pra importantes. recuperar tudo bem, mas você fica sem atuar, sem ser Nesse competitivo. ponto, a galera Muito que vai ruim. jogar o Mundial vai ter uma vantagem? Vantagem? Só vai pegar só subida. É, que vai... Mas pelo menos perde o ritmo. Não, mas são jogos bons, pô. Vai jogar mais. São jogos bons, são jogos que vale a pena O jogar, desgaste entendeu? vai ser grande, né? Ah, com certeza. Mas se o Mundial, cara for viagem, pensando que ele vai ganhar, é difícil ganhar. É difícil ganhar, mas pelo menos depois você... do Mundial tem um exigência tempo pra é você impossível. se recuperar A exigência é ainda. muito grande lá, né? As condições dos times europeus é muito diferente, cara. A gente viu aí na final da Champions. Nossa, mas tem muitos fatores também que levam para ser um futebol diferente. O campo, o clima, o tempo de descanso, Final de temporada pra eles dessa vez. final de temporada. Então, aí a gente quer comparar com o futebol brasileiro, que é um futebol muito competitivo. Felipe Luiz disse na entrevista coletiva de ontem, depois da goleada sobre o Fortaleza, perguntaram do Mundial, né? Disseram, pô, o lema do Flamengo é vencer, vencer, vencer. Então é ir pro Mundial pra vencer. Ele falou, calma, gente, eu tô pensando no primeiro jogo na estreia. Jogo e, ó, a jogo. Vocês viram a final da Champions ontem? PSG 5, Internacional 0. Então, aquilo é quase outro esporte. Já pra também colocar um pouquinho de pés, a galera com um pouco de pés no chão, né, Fabinho? Eu acho que faz parte. A declaração inteligente do Felipe, mais uma declaração inteligente, não tem por que ele assumir essa responsabilidade, até porque o Flamengo está indo como azarão nesse Mundial, não só o Flamengo, né? Todas as equipes sul-americanas, a responsabilidade e o favoritismo são das equipes europeias. Mas se você olhar para outro esporte pelo lado da Internazionale, tem uma esperança, né? É isso. Se você olhar pro lado, né? não tem um 5-0 numa Porque final. os caras vão querer ganhar. Se você olhar Real pro Madrid não Paris ganhou Saint-Germain, nada, é Inter um não outro ganhou esporte nada, positivo. Se o você olhar Manchester pra City não ganhou Internazionale, nada. é um outro esporte negativo. A não ser que os Então, caras se venham você aqui olhar passear dessa igual forma, passearam em Os 2000 caras aqui vão querer também. ganhar, meu. As sequelas para os brasileiros desse Mundial, eu tô dizendo, vai que um deles, tomara que não aconteça, tome uma cacetada lá. Todo mundo sabe que é difícil, mas na hora do vamos ver, você toma 4, 5, pega mal e você não chega aqui legal. Ainda mais se isso acontecer com Flamengo e Palmeiras, né? Que são os dois times mais ricos, mais poderosos do Brasil. Isso pode ser levado para Libertadores e Copa do Brasil? Play, é difícil falar sobre isso. A Inter tomou 5 numa final de Champions. Depende da maneira como você perde o jogo, da maneira como a gente vai conduzir tudo isso, como o torcedor enxerga, como o clube enxerga. Não seria para atrapalhar na sequência. Mas ninguém gosta de perder um jogo de 4-0, 5-0, independentemente do adversário, né? O Flamengo não pode tomar 3, 4, o Palmeiras não pode tomar 3, 4 de ninguém. Pode ser Paris Saint-Germain, Manchester City, mas é difícil você falar o que vai acontecer pós-mundial, né? Você ganhando ou perdendo, ninguém sabe o que vai acontecer depois. Eu acho que tanto pro lado positivo ou negativo, não vai influenciar tanto Tem o nas aspecto decisões mundial da e também tem o Libertadores. aspecto janela aberta, né, Capita? Sim, pra porque poder esses se times vão movimentar. estar, em tese, mais fortes, mais reforçados a partir do segundo semestre. Aí, até assisti você um pouquinho no programa que fez junto com o Zé, com o Pascoalzinho, e que você falou é pertinente, né, Play? Porque assim, a gente imagina que os times brasileiros, alguns deles, vão se reforçar e talvez os rivais ali, principalmente na América do Sul, vão perder jogadores, né? Então é isso que a gente vê acontecer em muitos anos, né? Então, assim, a tendência é que os times, né, Flamengo, Palmeiras, enfim, o São Paulo acho que não acredito que vá contratar, mas que alguns times do Brasil ainda vão ganhar jogadores e talvez alguns rivais desse confronto
vão acabar perdendo peças importantes, que já é uma arma a mais, né, para que os times brasileiros avancem. Mas é isso, eu acho que o Mundial, assim, falar um pouco do Mundial, né, acho que é um momento de curtir, eu acho que você tem enfrentamentos também com equipes mais niveladas, né, e isso pode trazer confiança para os times, né? Então você faz o primeiro jogo, enfrenta um adversário um pouco mais fraco, constrói o resultado, aí no enfrentamento dos jogos contra os europeus, principalmente na primeira fase, você sabe que vai apertar um pouco mais, que você tem que tomar mais cuidados, enfim. Mas a gente olha para os times brasileiros, de uma forma positiva. O campeonato é muito legal assim, a forma de disputa, e vamos ter a expectativa de que as coisas vão caminhar bem.